Estamos começando o quarto episódio do podcast Coop Conecta, o podcast da Sicredi Dex. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante, que é marca empregadora. Eu sou o Júlio Trindade, hoje estou à frente dos temas de pessoas e cultura na Sicredi Dex, e ao meu lado aqui na mesa hoje temos profissionais especialistas em negócios, mas acima de tudo especialistas em pessoas. Então temos à mesa o Kaique Roncon, gerente do segmento empresas da Sicredi Dex. Bem-vindo, Kaique. Obrigado, Júlio. É um prazer compartilhar a mesa com vocês. Obrigado, Dex, pelo convite. Espero que esse momento de conversa pode ser de boas trocas de experiência, mas também de grande aprendizado para mim e para todos que vão poder nos ouvir em casa. Com certeza. Temos também o Silvanei, coordenador de RH da Unimed Regional Maringá. Bem-vindo, Silvanei. Muito obrigado, Júlio. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Como estivemos falando, vamos fazer aqui um bate-papo, falar sobre marca empregadora, sobre pessoas. Vamos contribuir um pouco e aprender muito. Com certeza, vai ser um bate-papo muito rico. E ao meu lado, o professor Barbieri, reitor da UniCV e presidente da Assim. Bem-vindo, Barbieri. Obrigado, Júlio, pelo momento, pela oportunidade. Obrigado também a Sicredi Dex. E vamos, como os meus colegas já disseram, trocar aí umas figurinhas, falar sobre pessoas, que hoje o nosso maior patrimônio são as pessoas, né? Maravilha. Com certeza, né? Quando a gente fala de marca empregadora, parece que é um tema novo, parece que é uma novidade, parece que é uma moda que está se inventando, né? Mas na realidade isso já vem de bastante tempo. Quando a gente olha para os nossos familiares, para os nossos pais, o pai da gente já dizia, né? Olha, o lugar que eu trabalhava é um lugar bacana. Então, isso é um assunto super presente, super atual, mas algo que já existe há muito tempo. Talvez hoje o que muda é um pouco do nível de consciência do como é colocado, do como é trabalhado, de como que a gente vivencia, né? E o quanto conectar essas coisas, pessoas, negócios e cultura, faz sentido nos tempos atuais de trabalho. Então, queria começar, Silvanei, escutando um pouquinho, trabalhando na área da saúde, a gente sabe os desafios que a saúde tem, principalmente na região. Como que vocês trabalham lá a questão da cultura? Júlio, a questão de saúde é o bem mais precioso que nós temos. Então, as pessoas dedicam ali o que for necessário para cuidar da sua saúde. Hoje, a Unimed, ela se consolidou como uma marca que ela não precisa de muitos detalhes para dizer o que ela faz. Falou Unimed, sabe que é cuidar da saúde, né? A Unimed hoje, ela trabalha muito com o propósito de cuidar das pessoas. Não é só aquela pessoa que necessita ali no momento de que adoece e tal, mas no momento que ela está bem também. As pessoas precisam ser cuidadas a todo momento, não só quando ela precisa de um atendimento, de uma atenção especial. E a Unimed tem trabalhado isso. Ela tem cuidado dos seus beneficiários, dos seus pacientes, dos seus colaboradores, e ela procura disseminar essa cultura para fora da Unimed, não só internamente. Muito bom. Professor Barbieri, a educação é algo que vem evoluindo de forma exponencial, né? Ultrapassou fronteiras geográficas. Hoje, à frente de uma instituição de ensino, onde vocês têm colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro, alunos espalhados pelo Brasil inteiro, como fazer para consolidar uma cultura que chegue, né, com cada um com a sua regionalidade, com as suas características? Como fazer para levar isso, às vezes, através da educação à distância? Quando a gente fala de pessoas e quando a gente refere-se a empresas, a gente tem que pensar que quem é o nosso maior patrimônio? São as pessoas. Depois das pessoas, são os processos. E depois dos processos, como utilizar a tecnologia. Então, nós estamos chegando em todos os estados brasileiros, estamos também no Japão, Portugal, estamos na Inglaterra, estamos na Espanha e estamos chegando nos Estados Unidos, porque a tecnologia nos permite. Mas para nós chegarmos em todos os cantos com a mesma metodologia, com a mesma proposta pedagógica, nós temos que desenvolver as pessoas e ter processos muito claros, para que todos façam na jornada do nosso aluno, né, o mesmo processo e que deem para eles as mesmas respostas. Porque ele não pode ser atendido por um colaborador A, de repente eles
acabam fazendo uma ligação, daí o colaborador B dá uma informação totalmente diferente do que o A deu. Então a gente tem que trabalhar muito em desenvolver as pessoas. Como somos uma instituição de ensino, isso facilita muito, porque nós temos desde cursos rápidos, que são os cursos livres, que o mercado chama de livre, mas que nós chamamos na academia de extensão, até os cursos de graduação, que hoje tem muitos cursos rápidos, de 2 anos, 1 ano e meio, né? Não era como na nossa época, era 4, 5. Se a gente der curso para esses jovens de 5, 6 anos... Não prende a atenção deles. Não, eles querem ir embora, querem desistir antes de chegar no meio. Então, esses cursos rápidos, eles também nos permitem muito isso. E por sermos uma instituição de ensino, então a gente foca muito em dar para eles, entre os benefícios, a oportunidade de estudar. Então, no mínimo, eles têm lá uma bolsa de 50%, mas eles podem, dependendo do curso, dependendo da época, até ter uma bolsa de 100%. Então, é focar na formação acadêmica deles e também no desenvolvimento e na aplicabilidade dos processos. Júlio, se permite fazer uma colocação, o professor coloca um colaborador A fazer o discurso e, de repente, esse mesmo aluno pegar a informação com o colaborador B e ter esse mesmo discurso. Quando a gente fala de marca empregadora, mostra esse alicerce na formação do profissional, na padronização, na educação institucional, que possibilita e traz esse conforto para o consumidor, no seu caso, o aluno, né? Traz segurança porque ele está conseguindo ter refletida a imagem da instituição em todos os colaboradores. Então, isso é um ponto de âncora numa marca empregadora, numa empresa sustentável no modelo de negócio hoje, porque ela consegue deixar a marca dela registrada nas pessoas, que é o que a gente brinca na época dos nossos pais. O sobrenome some e fica, não é mais o Kaique Roncon, é o Kaique da Dexis. Não é mais o professor, não é mais o Barbieri, é o professor Barbieri da universidade, né? Então é onde a gente carrega o nome da instituição porque a gente carrega aquele discurso na nossa identidade, dentro e fora do ambiente profissional, né? Kaique, pegando essa tua deixa, quando o Júlio abriu falando que os nossos pais se aposentavam na mesma empresa, então é o José Carlos da empresa X. Mesmo. Hoje, trabalhando com esses jovens que são, né, da geração milênio, eles ficam nas nossas organizações meses. Então, eles não conseguem ter essa marca que os nossos pais tinham. Então, traz para nós, gestores, aí um grande desafio de como agregar esse colaborador ao a nossa jornada do aluno, aos nossos processos, e mostrar para ele a importância dele ter um tempo nas organizações. Claro que ele quer crescer, ele vai crescer, a gente sabe que por uma diferença de benefício A para B, ele vai, a gente sabe disso, mas o que a gente puder fazer para agregar mais conhecimento, ele entender que é importante ele aprender, porque o conhecimento é dele, ele pode mudar de organização, mas ele vai levar o que ele aprendeu lá, né? Então esse é o grande desafio hoje, de trabalharmos com os jovens que estão, né, chegando hoje nos nossos bancos de empregos, né? É exatamente isso que eu ia falar. Eu sempre ouvi de meus pais, né? Conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Então, nunca foi tão intenso a busca por aprendizado como é hoje. No passado, a gente fazia lá uma faculdade, estava satisfeito, tinha sua profissão e tal. Hoje não, hoje a pessoa faz uma graduação, busca outra, busca um curso técnico, sempre atrás de aprendizado. Ela está formando a sua própria marca empregadora, né? Então é muito gratificante ver isso. E pela tecnologia, eles conseguem, né, esse conhecimento pelo celular, pelo tablet, pelo computador de mesa, pelo notebook. Basta ele dedicar. Eu vou me dedicar porque eu tenho que buscar esse conhecimento, isso vai fazer diferença na minha vida. E aí vem um desafio da empresa moderna hoje. Quando criança e quando adolescente na década de 90, 80, né? Já faz um pouquinho de tempo, né? Então, nós tínhamos muita identidade de seguir os passos do pai e nós tínhamos uma informação limitada. Eu fiz colégio técnico antes de fazer a faculdade e eu lembro que, na época, o professor até discursava. A informação no mundo, na década de 90, demorava cerca de 30 anos para ser totalmente absorvida por todos. Quando eu terminei o curso de graduação em ciência da computação, poucos anos depois, a informação demorava menos de 1 ano e meio para circular. Hoje a informação é instantânea. Então, como que eu prendo o meu profissional e trago essa identidade, e ao mesmo tempo, como que eu alimento ele de informação para que ele consiga atender o meu cliente, o meu associado, que no nosso caso é a cooperativa,
a ponto de satisfazer a demanda e a necessidade do associado e entendendo o atual momento do mercado, o que está acontecendo, qual a ambição, qual que é o sonho, em que mercado aquele associado está inserido, qual que é a dor dele, né? Nós não procuramos o hospital porque estamos com uma doença específica. Cada um tem, às vezes tem os mesmos sintomas, mas o que você sente é diferente do que eu sinto. E como que o seu profissional, ouvindo diferentes histórias, fala, opa, isso aqui é assim, vou tratar dessa forma, isso aqui é um procedimento que está no meu protocolo, apesar da história ser narrada de um jeito, esse aqui é a identidade do sintoma, vamos tratar dele. Então, é um desafio também para alimentarmos os nossos profissionais, mas ao mesmo tempo de como esse profissional alimentado consegue atender rapidamente os nossos consumidores, os nossos clientes, né? Então, eu falo, é um desafio interno, mas muito grande externo, né? É o que nos provoca ainda mais, né? Com certeza. E a gente faz um link super interessante aqui porque a gente está falando de jornadas. E quando a gente fala de marca empregadora, quando a gente fala de cultura, de tecnologia, hoje realmente a gente precisa pensar na jornada individualizada de cada um. O professor falava na jornada do aluno. E durante muito tempo a gente tinha aquelas práticas e políticas mais engessadas. Sim. A mesma coisa para todo mundo. E o passar do tempo foi nos ensinando que cada pessoa vive um estágio, vive um momento. O que é relevante para um talvez não é para o outro. Então talvez nunca foi tão necessário a gente falar de valores, falar de cultura, de rituais, de símbolos, daquilo que identificam cada empresa do jeito que ela é. E falando desse passado, a gente tinha um organograma que era piramidal. Ficavam muito distantes quem está na base de quem estava no comando. Hoje eles já não são mais piramidais, eles são muito mais achatados para facilitar então essa proximidade, para que a comunicação ocorra de uma forma mais limpa, mais fluida e ao mesmo tempo as pessoas possam ajudar a resolver os problemas rapidamente. Então diminuiu o tamanho do organograma e também sumir as paredes, para que a gente esteja mais próximo para fazer esse comunicado e a gente poder se ver e poder, né, conversar e poder contribuir de uma forma muito mais próxima. Então, falar dessa marca empregadora, quando a gente fala dessa jornada das pessoas, a gente tem que pensar exatamente nisso, que somos todos diferentes. A gente pode ter idades diferentes, que faz uma diferença muito boa na gestão, de ter pessoas de idades diferentes contribuindo, as mais velhas, os mais novos aprendendo. Também é importante ter, além disto, gêneros diferentes, porque nós temos as mulheres que são mais detalhistas, os homens que são mais racionais, e dependendo da função, se complementam, né? E claro que a gente vai ter que jogam para times, torcem para times diferentes, que são de religiões diferentes, né? Então isso tudo torna um ambiente rico e você consegue, né, com uma política de gestão de pessoas, né, como vocês falam aqui na Sicredi de gente e cultura, você consegue perceber mais facilmente quem são as pessoas e até mesmo antes delas perceberem quais são as necessidades delas e até mesmo os talentos que elas têm, a gente consegue. Isso acaba surpreendendo eles também, né? É o que eu brinco com a minha equipe. É a soma da diferença que faz nós multiplicarmos o nosso resultado e a nossa forma de agir com o nosso associado. Ninguém é igual, né? Eu vejo em casa, nós somos 4 irmãos, criados do mesmo pai, criados da mesma mãe, a mesma formação acadêmica, religiosa, tudo, mas cada um tem uma dor, um anseio, uma demanda diferente, um sonho diferente. E muitas vezes a gente tratar da mesma forma não vai satisfazer nenhum. Não. E quando a gente pensa em instituição, a gente tem que lembrar que toda a instituição é somada dessas diferenças. E como que eu somo essas diferenças para multiplicar essa minha imagem? Porque como o senhor falou, e como nós temos aqui dentro de casa, o meu associado ao entrar aqui em Maringá, ou entrar lá em Piracicaba, ou em qualquer outra cooperativa, agência nossa aqui da cooperativa, ele tem que enxergar a mesma identidade. O mesmo calor humano, o mesmo olho no olho, a mesma proatividade de querer buscar soluções, o mesmo querer ouvir, o mesmo querer participar da vida dele na comunidade. Então, somar essas diferenças e, ao mesmo tempo, diferenças que possam distorcer do objetivo comum, ser superadas pela conquista em comum, né? Pelo objetivo de todos, ou pelo objetivo da organização como um todo, né? Porque quando a gente fala de cooperativa, quando a gente fala de instituição de ensino, o nosso impacto é muito maior, não só em cima de quem a gente atende diretamente, do nosso cliente direto, mas da comunidade.
Porque A gente está quanto muito inserido. um né? bom atendimento multiplica uma informação e uma sensação de saciez, de alegria. O ente chegar em casa E a curado, vontade de voltar, né? A vontade de voltar. Quanto que é gostoso o jovem chegar em casa, mãe aprende isso, o pai aprende aquilo, conseguir alinhar o discurso da teoria na prática, né? Ou quanto que a gente chega em casa e fala, poxa, essa minha atitude, essa minha proposta mudou, impactou aquela cidade, né? Essa ação social que a gente está fazendo lá muda, impacta diretamente a vida do outro. Então, tem que ter uma cultura muito forte por trás disso, para que a gente consiga somar todas essas diferenças e multiplicar resultado, que é o mais importante também, né? É sobre responsabilidade e legado, né? O que a gente entende a responsabilidade que tem e o que a gente está deixando, tanto para os alunos, tanto para os associados, para os pacientes, porque isso tudo vai muito além de uma prestação de serviços, né? Quando o professor falava das estruturas, eu lembrei a gente falar muito hoje da mentalidade ágil. A gente precisa escrever algumas coisas realmente a lápis, porque durante muito tempo a gente se apega nessas formalidades, nos cargos e cada vez mais a velocidade que as coisas avançam é muito mais sobre papéis e responsabilidades do que propriamente uma nomenclatura de cargo, peso de uma cadeira. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa trabalhar muito com as pessoas, né? Para que cada um assuma o protagonismo da sua carreira, olhe para a sua jornada e entenda como ele avança dentro dos seus objetivos, né? Porque a estrutura ela não tem às vezes essa condição de atender o desejo individual de cada um. Então é bastante interessante. E desafiador, né? É desafiador porque com essa questão das gerações, hoje nós temos no mercado de trabalho diversas gerações trabalhando junto. Sim. E queira ou não, são cabeças totalmente diferentes. Sim. Então hoje o maior desafio é você ensinar a mesma coisa de formas diferentes. Então cada um tem a sua forma de aprender, cada um tem o seu costume e tal. E às vezes você precisa dar o mesmo conhecimento, o mesmo treinamento para determinado colaborador. E você tem que dançar conforme a música ali, né? Você tem que trazer o colaborador de uma geração totalmente diferente para junto do outro que é uma geração bem mais antiga, que tem certas dificuldades e assim por diante. Né? É outro repertório, é outro história, repertório. né? As gerações novas agora, a geração que quem está nascendo agora em 2025, que é a geração Delta, se não me engano, o que eles vão fazer, ninguém sabe. Não existem essas profissões ainda, né? Então, o desafio de hoje é alinhar essas gerações, dar a eles o mesmo conhecimento de formas diferentes ali. Eu acabo vivenciando isso na prática, no meu dia a dia, por conta da função. Muitas vezes nós temos que desenvolver um material que vai ser preparado para que o time tenha conhecimento técnico de fazer oferta ao associado, ao cliente. Por norma institucional, você tem os protocolos de normativos, de circulares e até seguindo a regulamentação de Banco Central, do sistema cooperativista e tal. Quando a gente pensa de que forma eu vou passar essa dinâmica para o meu colaborador, aí eu tenho isso. Eu tenho aquele colaborador que tem a idade do meu pai, que eu preciso ser totalmente detalhista no formulário, no normativo circular, e ao mesmo tempo eu tenho aquele colaborador que está na universidade ainda. Que se eu fizer um vídeo com mais de 1 minuto e meio explicando, eu perco a atenção dele. Esquece. Então a gente tem esse desafio no dia a dia, e eu brinco muito com o Júlio, que é o nosso gestor aqui de Gente e Cultura da casa, porque nós temos que ficar atento a esse detalhe. Porque eu não posso colocar uma única forma a formação e não posso fazer de uma única forma a comunicação. Nós temos que olhar para esses diferentes públicos e todo dia nos reinventar também. Por isso que eu falo que é um constante aprendizado. Então, no passado a gente sabia que existia, né, o colaborador que era visual, auditivo e sinestésico. Isso. E hoje nós temos, só que em diferentes gerações. E gerações. todos trabalhando juntos. Então, a forma de comunicarmos e da aprendizagem deles é totalmente diferente. Se mandarmos vídeos, né, para os colaboradores jovens, realmente, passou de 3 minutos, você esquece que já acabou a concentração. Se você vai mandar vídeos, né, para os que estão na geração X, Y, é uma outra. Então, quem está à frente tem que ter
totalmente esta visão. Então, hoje, a gente está nas escolas já há algum tempo, mas nas escolas a gente deixou de ter o professor como centro de atenção. Hoje é o aluno. O aluno é o protagonista do seu aprendizado. Então, a gente teve dificuldade de ter, na formação dos nossos professores, esta visão, que é o aluno hoje o protagonista, né? Porque os nossos professores foram formados de uma forma ainda um atrás do outro. Era o que o professor falava, era lei. Hoje não, você está falando, ele já está com o celular ali do lado, já conferindo. Será que o que ele falou é verdade mesmo? Né? Então, esta forma de ensinar e de aprender, ela evoluiu muito e a gente tem que estar atento às novas metodologias para a gente ter o resultado esperado com todas essas gerações diferentes. E aí, dessas diferentes de formas, como que eu marco a minha cultura? Como é que eu mantenho a minha identidade? Né? Porque o meu associado está aqui há gerações também, há 40 anos. E há 40 anos ele está acostumado de encontrar o presidente na assembleia, né? De encontrar o gerente dele na missa, no culto, no supermercado, né? No dia a dia dele. Então, como que eu alimento essas diferentes gerações, mantendo a identidade sem perder a essência? Né? Então, acho que é o grande desafio da empresa hoje, das empresas hoje, né? Quando ele se diz no sentido da marca, né? Da identidade, da cultura, é como você transforma todas essas diferentes gerações, essas diferentes formas de ensino, essas diferentes formas de comunicação, mas sem perder a essência daquela pedra fundamental que foi plantada ali na constituição da empresa, na fundação da empresa, o princípio dos pioneiros, como que foi colocado, o propósito que veio, né? Porque se a gente não esquece de olhar o passado, muitas vezes a gente erra o caminho para o futuro. Então, a gente tem que estar sempre lembrando o propósito que nos trouxe até aqui, os propósitos que nos ajudaram a edificar as nossas instituições. E foi através desses propósitos que nós conseguimos ser perenes no tempo. Então, como que eu mantenho também esse propósito com essas diferentes gerações, com esse diferente assédio, né? Porque hoje, eu falo, instituição de ensino, nós temos as instituições tradicionais, mas a gente vê muita coisa hoje nascendo e morrendo rapidamente. Falo, o mercado financeiro, se fosse ruim, não tínhamos 200 bancos começando todo ano o sistema financeiro, né? Se medicina não desse resultado, não desse dinheiro, nós não tínhamos as universidades amarrotadas de candidatos prestando vestibular para medicina, né? Então, atender esses diferentes anseios que o mercado, que o mundo vai trazendo, mas sem perder a essência lá do começo, né? Como que a gente mantém essa identidade, como que a gente olha para o futuro e lembra de esses caminhos que a gente traçou até agora, esses tombos que a gente tomou, as conquistas que tivemos, como que vai garantir o nosso futuro lá, né? Então, eu falo, é um desafio muito grande, vejo muito no dia a dia, porque a gente tem essa dificuldade, não dificuldade, mas essa preocupação quando a gente olha para dentro de casa, mas principalmente um olhar atento de como o meu cliente, como o meu associado está vendo lá fora. Porque muitas vezes ele vem por conta dessa sua história, desse seu nome. Poxa, falei Unimed, eu lembro de saúde. Está na hora de cuidar, né? Opa, eu preciso pensar no meu amanhã. Meu pai estudou lá. O Barbieri deu aula para mim. Meu irmão também vai querer ter aula com o Barbieri, né? Então, poxa, isso também carrega um peso. E aí a gente tem que lembrar todas essas mudanças, como que a gente vai sempre evoluindo, mantendo a identidade, mantendo esse padrão. São as raízes, São né? as raízes, né? Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de comportamento. Quais são os comportamentos que a gente tolera? Quais são os comportamentos que a gente não vai tolerar? Quais são os valores que têm significado? E isso parece algo simples, mas eu acho que é muito profundo e complexo, né? Porque a gente não consegue transferir de uma maneira tão simples valores, a gente precisa viver. A gente precisa ter uma identidade, né? Antigamente, faltavam vagas para tantas pessoas qualificadas, né? E hoje, quando a gente abre uma vaga, faltam pessoas com aquele perfil e, às vezes, a exigência nem é tão alta. A gente começa, vai baixando um pouco, mas, às vezes, tem a ver justamente com isso, com cultura, com valores, com o que aquela pessoa acredita, que faz sentido, que não faz sentido. Então, talvez essas complexidades trazem um desafio gigante. Silvonei, vocês estão com uma obra fantástica. Um hospital que até o fim do ano que vem, se tudo der certo, né? Vai estar funcionando. Vai estar funcionando. E como que vocês estão se preparando para toda essa mão de obra que eu acredito que vai precisar vir fazer parte? E é quase aquela história do avião que
ele está voando e precisa rodar. Vocês estão com algum plano em paralelo? Conta um pouquinho para gente. Olha, a dificuldade com relação à mão de obra ela já existe, né? Tem alguns profissionais que não é fácil você encontrar no mercado. Às vezes você encontra, mas ele não tem exatamente a técnica que você quer. O hospital regional que está sendo construído, a previsão de inauguração é segundo semestre do ano que vem. Será uma inauguração gradativa. Ela vai começar por fases. Até a sua capacidade total ainda vai bastante tempo. E o que a gente está fazendo para se preparar para essa mão de obra necessária é, através do Instituto Unimed, a gente formar a escola técnica de enfermagem. Então a gente vai começar a oferecer isso para a comunidade, para o próprio colaborador. Internamente, já para o colaborador, a gente tem alguns incentivos para quem faz o curso técnico, quem faz enfermagem. Então ele tem um auxílio ali na mensalidade para ajudar, para já despertar interesse. Nós estamos abrindo convênios para estágios, né? Não só na área de enfermagem, mas nós tivemos aí tentativas de estágios na área de terapia ocupacional, nós temos estagiários em áreas de TI, de psicologia, fono. Então nós estamos tentando cativar o colaborador, o profissional, ainda quando ele está na faculdade. Se a gente esperar ele se formar para ele falar, vou lá, vou ver o que eu vou fazer e tal, você não consegue. Então a gente tem que ir de encontro, tentar trazer ele. E a gente está trabalhando isso, fazendo convênios de estágio. Essa escola, eu acredito que este ano ainda estará funcionando e a gente vai suprir, não 100%, mas vai dar um fôlego bastante grande. O mercado não espera, né? Quando tu fala em formar, em preparar, a gente realmente precisa dessa velocidade. Eu acho que um ponto em comum que a gente tem aqui na mesa é que os nossos negócios, o cooperativismo, o associativismo, eles reverberam de fato na comunidade e eles geram essa prosperidade. Acho que esse é um grande ponto, né, quando a gente fala desses assuntos. Professor, falando um pouco da associação comercial, que é uma outra entidade, né, muito representativa, hoje com mais de 5.000 associados. Eu já tive a oportunidade de fazer parte da diretoria do Empreender, aquele movimento lá de posse com mais de 600 voluntários. Como é conciliar tantos interesses em comuns, outros distintos, tanta diversidade num ambiente só? Sim, hoje ela é considerada a terceira do Brasil, né? Então ela é uma associação que sempre esteve à frente das demais em termos de empreendedorismo, de inovação, de ideação. Então, o que nós temos hoje nós temos como diretores desses 5.170 associados, nós temos hoje 550 voluntários. E já em gestões anteriores, a ideia foi trazer representantes do maior número de atividade econômica possível. Então, vamos pegar lá serviço. Então, vamos pegar educação, dentistas, médicos, né? Vamos pegar também advogados e pegando pessoas que são referências para os colegas da profissão. E com isso, a gente consegue levar com maior capilaridade até aquele associado que não tem o hábito de frequentar a associação comercial. Então, ter bastante tentáculos, nesses tentáculos pegar pessoas que são referência nas suas atividades para que elas nos ajudem a multiplicar. E claro que a gente tem sempre muitas demandas e muitas coisas a serem resolvidas. Estamos aí com uma demanda, por exemplo, falando aqui de pessoas, falando que a gente tem vagas e não tem colaboradores para contratarmos, né? Os que tem, a gente até, se tiver o perfil que a gente acha que vai dar certo, a gente pega para trabalhar. A gente tem esses movimentos. Então, trazer pessoas das mais diversas atividades, que sejam referência, que tragam, né, problemas, mas que também tragam soluções para que a gente possa ter não só os empresários, mas também uma sociedade, uma cidade que seja próspera. Enquanto organização, né, a gente acaba tendo esse papel, né, de levar essa consciência, essa evolução de consciência para as pessoas, gerar transformação e o quanto isso impacta, né? Antes a gente falava muito de reter as pessoas nas vagas, nos postos.
Hoje em dia a gente não tem mais essa capacidade de reter, né? Eu gosto de usar o termo fidelizar. Então, como que a gente fideliza as pessoas certas para os lugares certos? Como que a gente trabalha esses pontos? Então, são reflexões extremamente relevantes em tempos onde as necessidades são diversas, né? E aí tem um ponto legal que o nosso diretor citou na convenção, o novo livro do Kotler, Woman for Woman. Ele fala da necessidade hoje de você olhar a pessoa na sua especificidade, na sua individualidade, né? Porque de primeiro, com os impactos de Revolução Industrial e afins, a gente atendia todo mundo de forma massificada e foi assim até meados de 80, 90 no Brasil, né? E quando a gente começa a pensar em atender pontualmente aquela dor, pontualmente aquela necessidade, aquela especificidade, a gente tem que começar a olhar e falar assim, como é que eu preparo o meu profissional para que ele também atenda dessa forma específica, pontual, e aí eu não retenho, eu fidelizo, eu encanto, né? Então a gente olha, por exemplo, dentro de casa, quando a gente pensa em segmentação, eu tenho um profissional especialista no agro, eu tenho um profissional especialista no empresas, eu tenho um profissional especialista em pessoa física. Dentro dessas segmentações, eu tenho alguém voltado a negócio, eu tenho alguém voltado a fluxo, eu tenho alguém voltado a previdência, alguém voltado a investimento. Eu pensar dentro da especificidade de cada ser humano, dentro da necessidade de cada ser humano lá no consumidor final. Mas aí como que eu preparo, fidelizo, identifico e mostro para o próprio associado, para o próprio cliente, o benefício de você ter essa especificidade, esse atendimento personalizado, e ao mesmo tempo como é que eu transformo a identidade do meu profissional num especialista, a ponto de conseguir enxergar a especificidade do Júlio, do Barbieri, do Silvonei, entender o anseio de cada um, entender a dor, o desejo, o sonho, porque eu não posso mais olhar o mercado como igualitário, e ao mesmo tempo não posso esperar que o meu colaborador tenha o mesmo comportamento sempre, que ele atenda da mesma forma os três, né? Então, é um desafio muito grande que a gente vê no dia a dia, através de identidade, cultura, informação, juntar essas diferentes cadeiras, como o professor colocou no começo da fala, né? Colocar esses diferentes perfis, essas diferentes pessoas com as suas diferenças, você entender a diferença de cada um, entender a particularidade de cada um, e olhar para dentro de casa, olhar a solução. Muitas vezes o professor vai ter uma tratativa com o aluno de uma forma e vai ter a tratativa com outro aluno de outra forma. O médico vai chegar para o Kaique de uma forma e conduzir a conversa de um jeito, dependendo da ansiedade, do parecer ali do paciente. De repente, um paciente mais ansioso, o médico vai ter que contornar, né? Vai ter que ver a forma diferente de dar uma notícia diferente, difícil, né? Então, esses desafios de hoje nos trazem a refletir muito de como eu também desenvolvo meu colaborador para enxergar isso. E, ao mesmo tempo, como a sociedade, o meu cliente final, enxerga essa diferenciação dentro de casa. A gente volta a falar de personalização, né? Personalização. A gente volta a falar de um momento, né, que nunca se fez tão necessário a gente olhar para o indivíduo como ser humano, como pessoa única que tem as necessidades. Aquela velha história da porta para dentro, do crachá para dentro, essa divisão, isso já caiu há bastante tempo. Por isso que cuidar da saúde, ajudar o colaborador a cuidar da saúde mental dele, das questões dele, ter uma certa flexibilidade, hoje em dia já nem é mais um diferencial competitivo. Eu diria que é uma condição básica, né? Quando as pessoas vão nos procurar, elas buscam referência, elas buscam conversar com as pessoas. Antes, uma simples propaganda, né? Uma campanha, talvez trazia uma mensagem. Mas hoje isso vai para muito além de uma campanha. Eles querem ver qual que é a verdade interna, o que as pessoas que trabalham lá dizem, o que se traz nesse sentido, né? Vai muito além. Mas você falou da especificidade, é extremamente importante mesmo que ela seja um especialista, mas que ao mesmo tempo ela entenda que ela também tem que ter uma visão sistêmica. Sim, porque ela não pode perder aquele DNA. Isso. Né? Você falou aí, né, falando da cooperativa de crédito, eu tenho um especialista em pessoa física, pessoa jurídica e assim sucessivamente. Mas se o cooperado vier e naquele momento o da pessoa física não está presente, porque ele foi almoçar, foi ao banheiro, o da pessoa jurídica que está ali perto, ele também vai ter que fazer o mesmo atendimento. Né? Ele tem que ser clínico geral e especialista ao mesmo tempo. Exatamente. E isso que é diferente, é desenvolver nas pessoas a importância delas terem uma visão sistêmica. Sim. Você não precisa dominar todos os processos. Mas é essencial que você conheça os processos. Exatamente, conheça os processos. Uma coisa que eu percebo também é que no mercado de trabalho hoje
Parece que a juventude não é mais ambiciosa. Muitas pessoas preferem viver com essa renda do que, de repente, buscar um aprendizado, ter uma outra profissão, alguma coisa, e evoluir, ela fica naquilo. E é um ponto relevante até pra gente na mesa, né? Nós como líderes, pessoas à frente de outras pessoas também, o nosso papel nisso tudo, né? Como a gente pode provocar para que as pessoas sejam mais protagonistas, como que eu provoco os alunos, como que eu provoco a comunidade, como que a gente desperta e dá condições também para que esse mindset, que a gente sabe que ele veio para ficar, ele realmente cada vez mais, a gente precisa ser multi, a gente precisa entender de algo, né, ter alguma propriedade, mas a gente tem que se adaptar, é a única certeza, né? A tecnologia, ela tá aí a serviço das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Ela não veio tirar o emprego. Não, de jeito mas, ao mesmo tempo, as pessoas também precisam estar abertas a essa evolução. A fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais rápida. É quando fala, não, chegou o chat GPT, esse monte de gente vai perder o emprego. Nossa, agora inteligência artificial. Na realidade, você vai usar a tecnologia para que você tenha mais tempo para você, mais tempo para sua família, você vai poder deixar de fazer aquelas tarefas que são repetitivas. Agora, quem não tiver essa visão, daí sim, vai acabar perdendo o emprego porque se acomodou, não teve uma visão de futuro, não chegou ambição, lá na frente. Né? E aquela frase tradicional que a felicidade traz resultado, como vocês veem ela? Eu acredito sim, que se o nosso colaborador está num ambiente onde ele se sente acolhido, onde ele vê que tem oportunidades, que tem benefícios, com certeza ele vai se dedicar mais. E se dedicando mais, é claro, ele vai ter mais rendimento, ele vai ter mais bônus e tudo mais. Então, eu acredito que funciona desde que você faça de uma forma, a empregabilidade dela ou a aplicabilidade dela seja de uma forma que todos consigam perceber que é possível e que pode chegar lá. Quanto é importante mostrar para ele que o impacto que ele faz na geração do resultado, o impacto que ele traz no time, o impacto que ele traz no motivacional da equipe, né? Cheguei cansado, jururu, eu vou contaminar o ambiente. Querendo ou não, nós somos contaminados pelo ambiente o tempo todo, né? Então, acordamos com uma dor de cabeça normal, topamos o pé no pé da cama, normal, muitas vezes toma uma fechada no trânsito, são coisas do dia a dia e vai tirando a motivação, vai ficando aquela casca grossa. Chegou o ranzinza no local, poxa, vai contaminar o resto. Eu tenho que lembrar que, de repente, aquele meu mau humor, aquele meu medo, aquele meu... é meu, não é do time, não é do ambiente, não é da empresa, né? Mas muitas vezes é importante também a maturidade do meu coleguinha do lado enxergar e falar assim, poxa, hoje o Kaique precisa de um sorriso, hoje o Kaique precisa de um abraço, hoje ele precisa de um bom dia diferente, ou de repente hoje eu preciso tomar um café com ele e chamar ele para conversar, né? Para ele poder desabafar também e melhorar. Por isso que eu falo, a felicidade traz resultado, mas o resultado só vem por pessoas, e pessoas que conseguem enxergar o valor que ela tem dentro da organização e como a organização mostra o valor que ela tem também para ela, né? Então, acho que isso deixa mais forte o sentimento de pertencimento para o colaborador, né? Poxa, o meu gerente me notou, o meu gestor viu, meu amigo aqui do lado viu que eu não estou legal, me deu uma força. Eu acordo segunda-feira, não é aquele... Ai, meu Deus, mais uma segunda-feira. A música do Fantástico começa a dar dor de barriga. Não, amanhã eu vou fazer aquilo que eu gosto. Amanhã eu vou estar num ambiente de pessoas que me agradam. Eu vou estar numa estrutura que me satisfaz. Eu vou ali buscar o objetivo, porque eu sonhei com aquilo, eu moldei, eu tenho aquele desejo, aquela ansiedade de buscar, né? Então, como o Silvarinho falou, muitas vezes a pessoa está acomodada, né? Não tem ambição de buscar. Né? Nos dias de hoje a gente vê que muitas pessoas... Por nada elas trocam de emprego. Por quê? Ganha bem, tem um benefício bom e tal, mas o ambiente está legal. Ela não pensa duas vezes, ela vai embora. Então hoje o que mais conta, além do que você oferece financeiramente para o seu colaborador, é o ambiente. Então ele estando num ambiente onde ele possa estar bem, chegar em casa bem, estar bem para no outro dia ele fala, opa, vou trabalhar, vou lá para aquele lugar que eu gosto e tal. É então, aquela história da grama do vizinho, né? A gente sempre acha, às vezes, que a grama do vizinho é mais verde, né? E a gente, trabalhando com pessoas, recrutamento e seleção, conversa com centenas de pessoas diariamente, a gente vê muito isso. A gente escuta muitas histórias e às vezes, as pessoas deixam a organização por elas não pensarem ali
não fazerem uma análise do todo naquele momento. E é muito grande o número de pessoas que deixam a cooperativa e pedem para voltar. Então, isso é às vezes uma ansiedade, né? Um mal do século, mas que às vezes traz consequências que vão afetar a saúde mental, a produção, a entrega. Às vezes é um momento que a pessoa não está legal, você poderia fazer alguma coisa, ela acaba indo embora, aí depois, preciso voltar, tal. Porque na rede social tudo é bonito, né? E a gente acha que é isso. É uma às vezes, propaganda de margarina, né? Quando fala de marca empregadora, a gente acha que é aquilo que está lá na rede social. Mas não é só isso. Aquilo é mesmo. parte de um todo, de toda aquela verdade interna, de tudo que é feito, de como as pessoas se sentem no fim do dia. O Kaique falava do sentimento do domingo, né? Do fantástico, mas é um pouco sobre isso, né? Como que eu vou para lá? O que eu levo, o que eu trago, como eu chego em casa, né? E isso é importante, o como eu chego em casa, porque isso impacta diretamente na sua vida pessoal. Não tem como nós não somos uma ilha, né? Existe o Kaique da Dexis, o Kaique Roncon lá da Ana Júlia e da Marina, né? Então, aquele Kaique da Dexis também contagia a casa dos Roncons, e a casa dos Roncons também contagia a Dexis. Então, é importante a gente ter isso justamente porque muitas vezes uma frustração ou uma conquista, se eu não dou o devido tratamento, o acolhimento, isso distorce a visão lá fora. E muitas vezes essa visão lá fora é distorcida pela pessoa. E a gente se contamina da visão da pessoa pela instituição. E aí, de repente, a instituição tem uma marquinha lá na imagem dela que não é dela, é da pessoa. Então, essa preocupação da gente olhar o todo, tá sempre identificando possíveis comportamentos, diferenças, atitudes que você vê que de repente não está legal, que a pessoa precisa de ajuda, ou que de repente a pessoa fez algo extraordinário. Você tem que celebrar, você tem que estar ali, esticar a mão, ajudar e ao mesmo tempo celebrar, conquistar, né? Eu brinco, ontem foi o meu aniversário de casa. E foi tão gostoso chegar do almoço e ver minha mesa toda decorada, cheia de confete, todo mundo vindo abraçar. Eu não sei se o pessoal sabe, eu estou a 600 km de distância da minha família. Então eu vou e volto todo fim de semana para São Paulo. Aquele momento foi um momento que eu falei assim, dentro da Dexis eu tive acolhimento da família. Que abraçando o pessoal, celebrando aquela conquista de um ano de casa, é como se eu estivesse abraçando minha esposa, minha filha, meus irmãos. Por quê? Foi um peso bacana para o time, a conquista de mais um ano de casa. Para mim, muito importante, mas mais importante ainda, o time celebrar junto. A primeira coisa que eu liguei para falar, quando eu liguei em casa, não era para falar, olha, foi meu aniversário. Não, todo mundo lembrou que era meu aniversário. O sentimento veio, primeiro as pessoas lembraram de mim. Não foi eu lembrar do fato. Então isso, querendo ou não, impacta positivamente, né? Motivação. E querendo ou não, essa felicidade, essa motivação impacta no resultado. Você vai trabalhar mais motivado. Você vai querer dar um gás. Você vai querer olhar no brilho dos olhos e falar, poxa vida, olha, um simples abraço, uma simples conquista impactou o dia do Júlio, impactou o dia do Kaique, né? É pertencimento, meu aluno, né? Pertencimento. O aluno chegou em casa querendo contar para o pai que aprendeu, né? Eu quero chegar em casa e mostrar que eu estou sadio, que eu me curei, né? Então, isso, além do pertencimento, é a vitória, é a conquista e ajuda a criar identidade. Ajuda a criar aquele... É o Kaique da Dexis, né? É a marca que a gente está formando nossa, E que a né? gente carrega. Tem uma marca empregadora da organização, mas tem uma marca que cada um carrega individual, né? Qual é a marca mesmo. que eu estou deixando? A gente conversa muito com o colaborador quando ele está chegando também sobre rede social. Parece uma coisa simples, mas às vezes a gente não percebe tudo que a gente posta, tudo que a gente compartilha, tudo isso fala sobre a gente. Sim. Sobre a imagem que a gente está construindo, sobre qual é a leitura que as pessoas estão fazendo de mim. Então, isso são pontos que a gente precisa refletir, né? Sim. E o papo tá bom aqui, o papo tá muito bacana, mas a gente tá se encaminhando pro fim, né? Então, queria ver se vocês querem deixar um recadinho para nossa audiência. Queria agradecer mais uma vez um convite. É muito bom poder trocar essas experiências, aprender bastante. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Silvanei, um prazer em conhecê-lo. Realmente. Muito bacana ver sua história também. A Jéssica passou um escopozinho ali de quem vinha, né? O professor Barbieri, uma honra compartilhar a mesa com o senhor. Júlio, sou seu fã, te amo de carteirinha, você sabe disso. É muito bom estar aqui contigo. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para os nossos ouvintes ali, né? E também me coloco à disposição que eu puder ajudar, compartilhar, conversar. Estou aqui na Dexis, fácil de achar, aqui no Alto da Paraná, aqui em Maringá. Então,
Estou à disposição de todos, contem comigo o que for preciso. Obrigado. Júlio, eu só tenho a agradecer também. Como eu falei no início, a gente ia contribuir pouco e aprender muito. E o que eu vi aqui hoje realmente foi um aprendizado bastante grande. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, tá? Saio daqui com um aprendizado bem maior do que quando cheguei. Obrigado. Que bacana. Também agradecer, Júlio, agradecer, né, a Marjorie que fez o convite, né, a nossa gerente, a nossa agência, agradecer o bate-papo aqui. E se for para deixar uma mensagem assim, que seria interessante para esses jovens, eles terem, né, em mente que o aprendizado é diário e contínuo. E como ele é diário e contínuo, a gente tem que investir na nossa formação continuada. Sempre. Muito Então, bom. agradecer a todos, é um prazer enorme poder estar aqui nesse bate-papo informal, mas um bate-papo de muito valor, de muita construção, de toda uma história, histórias de vida, experiência e daquilo que conecta muito com cultura, com raízes, com valores. Então, que a gente possa, de alguma forma, ter contribuído, ter auxiliado, né? E para todo mundo que ficou interessado, pode nos seguir nas nossas redes sociais, pode conferir o nosso podcast no Spotify e também no nosso canal do YouTube. Até uma próxima!